Até para eu entender um pouquinho melhor, que você comentou sobre esses aprendizados, e na verdade eu queria trazer também algumas questões que a gente conversou antes sobre aquele apetite de risco do investidor, sobre aquela modulação do risco também, né, Saulo? E aí, nesse sentido, como que o investidor ele faz para escolher um fundo interessante? Você comentou várias questões aí dos aprendizados e também das estratégias dos gestores, mas aí o investidor ele olha, ele tem fundo macro, fundo multimercado, fundo de ação, fundo do small cap, fundo de renda fixa, enfim, nessa gama de produtos que ele tem, de gestores, de estratégias, de pensamentos, como que ele faz para ajustar o risco que ele pode tomar com a estratégia que ele quer adotar ali? Quais seriam os pressupostos? Quais seriam as conversas internas ali, ou contigo, que é o consultor financeiro, que o investidor deveria ter para poder fazer esse tipo de movimentação na sua carteira? Essa é uma pergunta tão boa e pouco explorada, viu, Felipe? Eu gostaria de falar um pouco mais disso, mas é o seguinte, como é que você vê risco na tua carteira? O primeiro parâmetro de percepção de risco é nas classes de ativos. Então, você tem às vezes, a bolsa caindo com o dólar subindo, né? Os juros caem com bolsa. Então, se você for botar uma posição de bolsa, cuidado com o juro longo no Brasil, porque eles andam em sintonia, né? Como é que você defende a volatilidade da tua carteira? Talvez bote alguma coisa pós-fixada, né? Tenha um pouco de ouro, né, para defender o dólar. Então, as classes de ativos, cada uma tem uma natureza própria que elas meio que se autodefendem, se você monta isso de forma ótima. Então, a primeira parametrização de risco são as classes de ativos. Agora, tem uma segunda parametrização de risco, que é essa que você falou, que eu acho que ela melhora o perfil de risco da carteira, diminuindo o risco, que é a descorrelação dentro das classes. Então, quando você vai para uma classe de multimercado, você tem aquele mesmo risco, mas você tem DNA diferente de gestoras. Então, você tem um multimercado que é o macro trading, você tem um macro sistemático, você tem um macro viés global, você tem um macro long short, né? Então, cada multimercado, quando ele tem um DNA diferente, é como se ele atuasse numa zona diferente do outro, com o mesmo risco, com o mesmo mandato, só que, como cada um atua de uma forma diferente, você tem eles andando de forma contrária. Mesma coisa em fundos de ações. Então, quando você compra um fundo de ação, você deveria ter um long bias, que é um cara que pode shortear, operar derivativo, um long only, mas o long only ele pode ter um viés mais micro cap, large cap, value, quality. Você pode ter um puro small cap, você pode ter um cara que tem mais viés de BDR. Então, sempre que você faz uma composição, onde no mandato e no fundo, mesmo no mesmo risco de ação, você procura 4 caras diferentes no DNA, eles estão na bolsa atuando em lugares diferentes, você diminui o risco da tua carteira ao fazer isso. Então, você tem 2 layers de proteção, que é classe de ativo e dentro da classe, descorrelação entre mandatos de mesma classe, ajuda muito a suavizar as pancadas do dia a dia.